crianças. Bom dia, Kiko. Bom dia, tia Sirene. Bom dia, criançada. Hoje eu trouxe uma música muito legal, Kiko. Ouve aí. Davi. Era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou o Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você gostou, Kiko, da música? Gostei, tia Sirene. Gostei muito. Ele fala que Deus é bem grandão, bem grandão. A gente pode, às vezes, estar se sentindo pequenininhos, mas o nosso Deus é bem grandão. Vamos orar? Vamos, tia Sirene. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nossa vida. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco a cada momento, Deus, nos ensinando, Senhor, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de pensar, para que tudo que fizermos seja para agradar a tua santa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Hoje eu trouxe um bonequinho aqui, é do Davi. Eu fiz um Davizinho. Ele é pequenininho e desde pequeno Davi foi treinado para muitas coisas. Ele era o caçula de 8 irmãos. Ele tinha 8 irmãos. 8 irmãos? Que família grande. Então, e ele pertencia à tribo de Judá. E a sua história começa a ser contada no Antigo Testamento. Em 1º e 2 Samuel, segue até Reis e Crônicas. Olha, 4 livros que falam de Davi. A história dele é muito maravilhosa. Você sabe alguma parte da história de Davi? Eu sei, tia Sirene. Qual parte É que que ele você... derruba o gigante Golias com uma pedra. Ah, eu fiz o gigante Golias também. Olha só, ele era bem grandão e Davi não teve medo dele. Davi falou assim, esse homem ele está ofendendo o povo de Deus e eu vou contra ele em nome do Senhor. E Davi jogou o que mesmo? Arrumou um estilingue e jogou uma pedra na testa do Na gigante. testa do gigante e o gigante caiu. O gigante caiu, o gigante foi derrotado. Por quê? Porque Deus estava com Davi. Deus estava o tempo todo com Davi. Ao descrever Davi, um dos servos do rei Saul falou o seguinte, olha. Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Em 1 Samuel 16:18. Olha que versículo maravilhoso descrevendo Davi. Fala das qualidades de Davi. E o que mais importante que esse versículo fala de Davi é que o Senhor Deus estava com ele. Olha só, Davi, filho de Jessé, e ele tocava harpa. Davi, ele era músico, ele gostava muito de música. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia foi quando Samuel foi à casa dele para ungí-lo. Porque Deus não estava satisfeito com Saul. Saul não estava agradando o coração de Deus. E quando Davi foi ungido, Samuel pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Davi recebeu o Espírito de Deus sobre ele. E Davi já derrotou o gigante, como o Kiko falou. E ele recebeu, quando ele foi lutar contra o gigante, o rei queria que ele usasse a armadura dele. Mas ele usou a armadura? Ele não usou porque a armadura era muito pesada e ele era muito pequenininho.
mesmo porque ele confiava no Senhor. E ele não quis usar a armadura, ele usou apenas o seu estilingue. E ali, uma das características interessantes de Davi, como eu falei, era a música. Davi criava até instrumentos. Eu fiz um instrumento também. Ó, esse aqui não solta som não, mas ele é tão bonitinho que eu quis mostrar para vocês. É um acordeão. Você gosta, Kiko? Olha que bonito. Achei muito bonito, tia Selene. Então, a gente pode fazer instrumentos. Pena que esse não solta som. Mas eu fiz um também que faz som, ó. Para louvar ao Senhor. Davi fez instrumentos assim, para louvar ao Senhor. Mas Davi já foi ungido rei. Será que ele já está com a coroa na cabeça? Não, não estava. Por quê? Porque ele era respeitoso, porque ele era servo de Saul. Então, ele não era coroado rei ainda, ele estava aprendendo. Davi tornou-se escudeiro do rei, porque o rei Saul gostou muito dele. Ele foi treinado para ser pastor, mas ocupou outras funções também. Mas ele sempre teve uma relação com a música. Mais tarde, ele compôs muitos salmos. O salmo que a gente mais conhece, se mais fácil de lembrar, é o Salmo 23. Isso mesmo. E no Salmo 23, Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só, quem construiu o templo do Senhor na época foi o Salomão, o filho dele. Mas o Davi, ele participou da preparação das coisas para construir o templo. Davi não se tornou rei imediatamente após ser ungido. Ele continuou servindo na casa de Saul e na casa de seu pai. E ele foi crescendo em sabedoria. Ele até se tornou um fugitivo, sabia, Kiko? Sabia, tia Selene. Porque o rei Saul queria matar Davi, porque ele ficou com ciúme de Davi. Olha como o Saul estava com o coração muito afastado de Deus, né? Davi passou por muitas provações na vida e por um tempo de espera. Davi sempre se mostrou fiel e ele honrou o rei e honrou a sua família com o coração e com suas atitudes. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele falou: não, eu não vou matar o rei Saul não. Ele é ungido de Deus, eu não vou tocar no ungido de Deus. E assim acontece na nossa vida também. Às vezes nós passamos por batalha. Davi estava sendo perseguido por Saul, mas Deus estava com ele. E nós temos a oportunidade, igualzinho Davi teve, de escolher entre fazer uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa que agrada e uma coisa que não agrada a Deus. Então, nós também temos a oportunidade de, igualzinho Davi teve, de obedecer a Deus, de seguir a Deus. Ele passou por muitos processos, mas só depois da morte de Saul que Davi foi coroado rei de Israel. Foi só depois que Saul morreu que ele foi coroado rei de Israel. E ele sempre declarou a autoridade de Deus em sua vida. Ele sempre demonstrou ter um coração de servo. Ele sempre foi um servo fiel a Saul, enquanto ele trabalhava para ele, e ele sempre servia ao Senhor. Mas Davi, será que Davi fez alguma coisa errada na vida? Sim, tia Selene. Sim, Davi fez coisas erradas na vida, porque ele era um ser humano, como eu, como você. E ele também cometia erros, mas uma coisa muito que Deus amava muito em Davi, ele se arrependia sinceramente daquilo, ele arrependia profundamente. E os seus salmos revelam isso. Como ele ficava triste, como ele pedia perdão ao Senhor. No Salmo 51 disse: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Betseba, ele prostituiu, ele fez uma coisa errada. E aí ele diz lá assim, olha: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada ao Senhor, nós podemos ler o Salmo 51 e fazer dele a nossa oração.
mas tem que ser sincero, tem que ser realmente de coração, porque quando Davi fazia essas orações, ele fazia com o coração sincero. Você já fez alguma coisa errada, Kiko? Já fiz muitas coisas erradas, tia Sirlene. Mas você se arrependeu? Sim, eu me arrependi. Ah. Pedi perdão a Deus. E fez de novo? Não fiz de Isso novo. mesmo, não pode fazer de novo, porque Deus fala isso está errado. Então a gente não deve fazer de novo. E aqui no Salmo 51 fala, né? Confissão e arrependimento. Pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi, ele se arrependia e ele entregava o coração dele sinceramente ao Senhor. E o nosso Deus, que é grandão, ele tem o prazer quando nos arrependemos e entregamos o nosso coração para ele. Nessa musiquinha aqui, ó. Como o nosso Deus é grande. E o amor dele é tremendo. Se tivermos o coração sincero, ele é grandão em amor para nós. Então, nós devemos todos, cada dia, ter corações sinceros, como tinha Davi, e pedir a Deus para que ele possa sempre nos ajudar. Vamos orar, Kiko? Vamos, tia Sirlene. Senhor, eu te agradeço pela história de Davi, com a qual nós podemos aprender a te louvar, a te bendizer, a esperar em ti todo momento. Eu te peço que nos abençoe e que possamos estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau, criançada. Tchau, Kiko. Tchau, tia Sirlene.